Superior Tribunal de Justiça decide que governadora Ieda Crucius volta a responder processo de improbidade administrativa. Secretários de Educação discutem benefícios do turno integral para as escolas municipais. 70% da poluição atmosférica de Porto Alegre é causada por veículos. Inversão de pista é alternativa para trecho de avenida congestionada na capital. Viagem de oficiais da Brigada para o Mundial de Abu Dhabi é suspensa pela Justiça. E ainda... No Grêmio, o lateral direito Gabriel volta a treinar. No Inter, Celso Rotti começa a definir a equipe que enfrenta o Botafogo, com Muriel no gol. 18 de novembro, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. A governadora Ieda Crucius voltou a ser ré no processo de improbidade administrativa movido pelo Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso dos procuradores. Eles pediam que Ieda tornasse a responder à ação que aponta uma série de irregularidades envolvendo o desvio de 44 milhões de reais do Detran Gaúcho. Em outubro do ano passado, a governadora havia sido retirada do processo que envolveu 9 pessoas. A defesa de Ieda ainda pode recorrer da decisão. A exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo, todos os veículos que circulam no Rio Grande do Sul vão passar por inspeção veicular a partir de 2012. A medida faz parte do Plano de Controle de Poluição, lançado hoje na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. O plano atende uma resolução federal e sugere ações para diminuir a emissão de gases poluentes. Segundo esta engenheira que elaborou o plano para o estado, os veículos a diesel, como os ônibus, emitem um poluente chamado NOx, que é mais prejudicial à saúde. Mas os carros e motos também pioram o ar que respiramos. Se tu me perguntares hoje, o ar de Porto Alegre está crítico? Eu vou te responder, não, o ar de Porto Alegre não está num momento crítico. Mas se nós não tivermos uma ação a partir de agora, a longo prazo, nós vamos sofrer os efeitos muito maiores. Entre as ações previstas está a inspeção veicular de todos os veículos do estado a partir de 2012. Que as pessoas vão ter uma taxa, que a gente não sabe qual ainda, para pagar e controlar as emissões do seu carro, mas também apresentar alternativas de um transporte e uma mobilidade urbana mais sustentável. Uma série de alternativas às autoridades públicas de incentivo à questão do transporte via ciclovias, incentivo à questão do metrô e incentivo também à questão do transporte hidroviário. Nós temos uma malha hidroviária muito grande que hoje não é utilizada. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, 70% da poluição atmosférica de Porto Alegre ocorre em função da grande frota de veículos. 650 mil automóveis circulam por dia na capital, o que significa um carro para cada 2 pessoas. Esse engenheiro mecânico explica que a verificação de alguns itens dos veículos podem diminuir a geração de poluição. Entre eles, as velas, os cabos de ignição, a calibragem dos pneus e o filtro de ar. Os pneus, eles são responsáveis do contato do carro com o solo. E esse contato do carro com o solo, ele pode fazer com que haja mais ou menos esforço de acordo com a calibragem que o pneu está sendo utilizada. O filtro de ar, que é por onde passa esse ar, para purificar ele, para não entrar impureza dentro do motor, e a gente pode ver que esse é um filtro limpo, ó. É um filtro que não está impregnado. Se ele ficar muito impregnado, começa a haver dificuldade para o ar entrar para dentro do motor para poder fazer essa queima. Se o ar não consegue entrar, o carro continua despejando combustível e a queima fica totalmente irregular. Aí começa a fazer aquela fumaça preta e, ao mesmo tempo, aumenta o nível de emissões e o consumo de combustível. E aí vai uma dica que muitas vezes não fazer manutenção significa gastar muito mais com combustível. Com certeza você já sabe quem vai pagar a inspeção. Metrô, ciclovia e transporte hidroviário são promessas antigas, né? Os motoristas que se dirigem da Zona Sul ao centro da capital pela Avenida Oscar Pereira estão enfrentando congestionamentos diários. A proposta para tentar resolver o problema é inédita em Porto Alegre. Nas proximidades do Hospital Divina Providência, o congestionamento no período da manhã atinge 2,5 km. Para os motoristas, a situação já se tornou insustentável. Isso aqui tá ficando uma droga, a gente não atrasa do horário de serviço, né? A gente não tem mais
Não tem mais horário para chegar no serviço. Lá de cima até aqui, essa sinaleira aqui é uma tranqueira que não se aguenta de manhã cedo. Bah, é complicado. Moro lá em Belém Novo, é complicado. A alternativa da EPTC para resolver o problema no local é inédita em Porto Alegre. A chamada via reversível vai ampliar a pista para os motoristas apenas no horário de pico. Entre as 7 e as 8h30 da manhã, serão 2 faixas no sentido bairro-centro. Já no restante do dia, a pista voltará a ser dupla no sentido centro-bairro. O trecho ampliado é de 500 metros até a sinaleira da Rua da Gruta. No sentido bairro-centro, a partir das 7 horas, teremos sempre 2 filas e o movimento aqui vai se reduzir bastante, priorizando as pessoas que estão vindo da zona sul da cidade em direção ao centro. A EPTC pretende manter definitivamente a alteração. Só essa faixa aqui de 200 metros que está... Para lá continua tranqueira, 2 quilômetros mais ou menos trancado. A EPTC também aumentou o efetivo de agentes para fiscalizar o trânsito com radares móveis durante as madrugadas. A empresa ainda instalou 22 novos pardais na capital. Os aparelhos estão instalados em 13 novos pontos da cidade. Eles estarão identificados por faixas que alertam os motoristas para o início da fiscalização sobre o excesso de velocidade. Mas antes de começar a multar os condutores, os equipamentos precisam ser aferidos pelo Imetro. A expectativa é que até o final do mês os pardais estejam funcionando. Vamos conferir a situação das emergências de Porto Alegre. Na ala adulta da Santa Casa, há 29 pacientes para 12 leitos. A infantil tem 3 leitos à disposição. No Clínicas, há o dobro de pacientes para a capacidade. No Hospital Conceição, o triplo. No Ernesto Dornelles, há vagas, mas o tempo de espera para o atendimento é de 2 horas. O São Lucas também está lotado. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre realizou hoje o seminário para discutir estratégias de combate à dengue. Os bairros com maior índice de infestação por larvas do mosquito na cidade são o Partenon, o Santo Antônio e a Restinga, na Zona Sul. Neste ano, a capital registrou pela primeira vez 17 casos de transmissão interna da doença. A seguir, reunião de secretários de educação discute turno integral em escolas gaúchas. E ainda, governo quer reverter decisão da Justiça de refazer Enem para todos. Veja no próximo bloco. O Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre oferece vagas de estágio. Os candidatos devem preencher cadastro de segunda a sexta-feira pela manhã ou à tarde.